Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Papo de Carreira. Aqui nós falamos sobre oportunidades e estratégias para você fazer a sua transição de carreira com aumento de 30% no seu salário. Eu sou a Valéria Batagello e hoje nós vamos falar sobre conquistar bens materiais, Na verdade, realizar sonhos materiais. Se isso pode acontecer com mais facilidade ou com mais dificuldade. Então, em primeiro lugar, vamos tentar esclarecer aqui, vamos tentar, chegar num consenso de o que são sonhos materiais. Sonhos materiais são as coisas que a gente quer adquirir, que são materiais, que são coisas que a gente pode realmente pegar ou realizar, e que necessitam de dinheiro, normalmente, É claro que sim. Então, isso pode ser o seu desejo de ter uma casa, o seu desejo de mudar de casa, isso pode ser comprar um carro, pode ser sim, por que não, fazer um curso de uma formação muito específica que você deseja, mas que você não consegue especificamente fazer aquilo por conta da necessidade do dinheiro a mais, do dinheiro para pagar aquela formação. Pode ser fazer uma viagem, pode ser ter coisas diferentes na sua casa, trocar a decoração, pode ser trocar a sua TV, pode ser comprar um computador novo, pode ser trocar de celular. Tudo isso é realização de sonhos materiais. O que normalmente acontece com grande parte das pessoas é que não se planeja a maioria das coisas que a gente tem vontade. Então, por exemplo, numa lista de coisas que a gente deseja adquirir no futuro, o celular entraria? No meu ponto de vista, sim. Só que eu conheço um monte de gente que isso não entra como necessidade de troca e de repente num fim de semana, um belo de um fim de semana, passeando pelo shopping ou olhando a internet, a pessoa encontra lá uma oferta que não necessariamente é uma promoção, é um preço melhor, mas encontra sim alguma propaganda de um celular diferente e quando você vê, a pessoa já fez a compra daquilo lá e pagou aquilo, parcelou aquilo no cartão, a perder de vista, e aí foi um sonho que ela antecipou sem necessariamente ter previsto aquilo. Então, acho que deu para entender mais ou menos o que é a realização de um sonho material, O que é ter coisas materiais na sua vida. E a gente trabalha muito para pagar as nossas contas, porque é assim que funciona, os boletos vão chegando, as contas de casa vão chegando, e a gente precisa de tudo isso e de comida para sobreviver. Isso faz parte da nossa vida. Então isso normalmente, naturalmente, quando a gente começa a trabalhar, começa a ser responsável pelas nossas próprias coisas, a gente precisa dar conta de tudo isso. E aí, o quanto mais a gente aprende sobre colocar as coisas como sonhos a serem realizados, mais fácil fica de entender se a gente precisa ou não de ganhar mais do que a gente ganha hoje, tá? E aí, a gente pode pensar o seguinte, isso pode ser fácil ou normalmente é difícil? Tudo depende. Depende de que tipo de sonhos você tem, depende de quanto você ganha, depende do quanto o seu dinheiro já está comprometido. Então, é claro que se a gente fosse partir para uma esfera financeira, para falar sobre o melhor uso do seu dinheiro possível, a gente teria uma série de abordagens aqui para fazer sobre uso mais inteligente ou mais esperto, vamos dizer assim, do dinheiro que você tem em mãos, Sobre decidir as coisas que você pretende fazer ou não. Mas voltando para a realização de sonhos, eu considero sim isso uma coisa muito importante, porque isso é o que ajuda de verdade a gente a entender. Quando a gente faz a nossa listinha lá de coisas que a gente quer realizar, de coisas que a gente tem vontade mesmo, tem desejo de fazer, e que a gente pode colocar isso como uma lista paralela dos nossos sonhos a serem realizados, de forma que isso nos dê motivação para fazer as coisas, especialmente quando elas são mais difíceis, quando elas levam um pouco mais de tempo. Então, se a gente pretende, como a gente aqui fala de transição de carreira, se a gente pretende se preparar para um emprego melhor, se a gente pretende se preparar para receber uma promoção, a gente precisa ter
algo na frente, um alvo na frente para atingir, para que isso ajude a gente. Então, assim, eu quero ter uma promoção só porque eu quero ter uma promoção? Não, a gente já falou sobre isso aqui. Pode ser por necessidade de realização pessoal, necessidade de realização com o cargo em si, a necessidade realmente de ganhar mais dinheiro porque você acha que o seu trabalho merece. Então, enfim, tem uma série de formas de você avaliar como é que você quer considerar isso na sua vida. Então, esse é o ponto principal e não necessariamente o uso do dinheiro, que é o que a gente quer falar aqui hoje. E aí, a gente pode entrar naquela famosa discussão sobre ambição, né? Ter ambição é ruim? Ter ambição de ter mais, de receber mais dinheiro, de ter um salário maior é ruim? Ter ambição de ter um cargo diferente é ruim? Tudo depende, você precisa de verdade se entender aqui para considerar como é que funciona a ambição na sua vida. Se crescer para você tem algum tipo de consideração de alguma coisa que você viveu na sua vida, alguma coisa que você viu a experiência de perto de uma outra pessoa, às vezes, em que o título ou o dinheiro ou qualquer outra situação de mais exposição possa ter trazido uma sensação ruim, e isso pode ser facilmente entendido pelas pessoas ou igualado pelas pessoas, né? Quando se fala em ambição, do tipo, ambição é ruim porque olha só o que aconteceu com tal pessoa, né? Quis ter tanta coisa e no fim das contas não teve nada. Então, primeiro que essas frases gerais, essas frases superficiais, para mim são péssimas, porque as pessoas aprendem a fazer comparações sobre coisas que elas estão vendo sem, de fato, conhecer aquilo que aconteceu com a pessoa. Então, assim, pode ser que várias coisas tenham dado errado na carreira, na vida, mas, assim, não necessariamente ligados à vontade dela de crescer ou à vontade dela de fazer alguma coisa diferente. Então, assim, muito cuidado com o julgamento, tanto pro lado ruim, que é esse caso que eu falei, quanto também para o lado bom. A gente só olhar na internet e ver aí as pessoas falando, então eu ganhei mais agora e tô viajando à vontade, tô trocando de carro todo ano. Então, assim, não é só isso que acontece quando o dinheiro a mais chega. Então, né, eu tenho certeza que você já sabe disso, mas não custa nada a gente fazer uma leve reflexão sobre como é que isso se encaixa na nossa vida. Então, assim, se você olha agora e pensa, mas ganhar mais, né? Ter ambição disso ou realizar os sonhos materiais é a mesma coisa do que ser rica? Não, gente, não é a mesma coisa do que ser rica, né? Na verdade, a riqueza também é outro conceito que precisa de muita avaliação para a própria pessoa. É claro que existem conceitos formais sobre isso, mas tem gente que se considera muito mais rico do que outras em termos de realização pessoal, realização profissional, realização familiar, do que tantas outras pessoas que estão aí trabalhando pra caramba, investindo tempo em coisas que para as outras não são importantes. Então, tudo depende de avaliação. Então, muito cuidado com os estereótipos, né? Com fugiu a palavra, gente, de verdade. O preconceito, era isso que eu queria encontrar. Muito cuidado com o preconceito sobre as palavras que a gente vê por aí. Então, assim, ser rico não é ruim, estar trabalhando muito para conseguir alguma coisa não é ruim. E no fim das contas, conseguir realizar os seus sonhos materiais também não é ruim, é merecimento, né? Então, assim, conseguir realizar alguma coisa não é a mesma coisa de ser rica, né? Tudo depende da fase da vida, do quanto a gente já está ganhando, para a gente entender se isso pode ser qualificado como outro status social e tudo mais. Mas a gente não está aqui para falar de nada disso, e é por isso que eu faço algumas... tento situar a gente no assunto mesmo, porque a gente sempre vai conversar com outras pessoas e vai acabar caindo nesse tipo de conversa, né? Quando você vai para as rodas de amigo, quando você vai bater um papo sobre isso, e aí, como é que está seu trabalho, como é que está sua carreira, o que é que você está pensando? E aí começam a vir os vários tipos de opiniões,
né? Então você vai escutar de tudo nesse momento. E você vai escutar de tudo também no seu trabalho, conversando com outras pessoas. Então, de repente, você está muito interessado em preparar a sua carreira para estar pronto para o próximo passo e as pessoas à sua volta não estão. Então, assim, se conhecer muito bem para saber o que é que você quer de verdade, para onde você quer caminhar, eu acho que é das coisas mais importantes que pode acontecer na vida antes de entender o que é que você precisa fazer melhor, o que é que você precisa se preparar. Porque aí você não corre o risco de cair nas impressões das outras pessoas e trazer essas impressões como verdades para a sua vida se elas não são. Então, esse é um dos riscos, dos piores riscos que pode acontecer quando você está naquela fase de dúvida, quando você está tentando decidir de verdade que posição você quer tomar em relação à sua carreira, em relação à realização da sua família, da sua realização pessoal. E aí, justamente pensando nisso, é que assim, de novo, né, nessas rodinhas você vai encontrar um monte de pessoas dizendo que isso é besteira, que não precisa, para que você quer realizar sonhos materiais, para que você quer conquistar, ter mais dinheiro ou ter um cargo diferente, que isso tudo é vaidade, que é besteira, que ter um título diferente, um cargo novo, é tudo vaidade. E isso, de novo, pode ser vaidade para aquela pessoa, mas se não é para você, tá tudo bem. O que precisa é ficar muito claro e você lidar bem com isso. Por isso que, assim, eu sempre que posso digo isso, né? Aqui a gente sempre escolhe o lado de não compartilhar coisas que não estão decididas ainda. Isso é um estilo, né, que é muito meu. E aí combinou super com o marido aqui em casa, então a gente tem basicamente o mesmo estilo de conduzir as coisas e de compartilhar as coisas que a gente está vivendo, do tipo só compartilhar quando a gente tem certeza. E certeza não é do tipo já está realizado, certeza porque eu tenho medo que alguém fique de olho nisso e venha com o olho gordo para alguma coisa. Não, não é isso não. É a certeza de que eu já tomei a decisão certa, a certeza de que eu já estou firme naquele caminho, a certeza de que eu realmente já escolhi o que eu quero, antes de colocar isso para conversa com outras pessoas que têm visões, valores diferentes dos meus, que têm formações familiares diferentes da minha, que tem uma construção, que tem experiências que ela viu, acompanhou durante a infância dela, adolescência, quando começou a estudar, muito diferentes das minhas. Então, nessa hora, na hora de escolher realmente alguma coisa, levar tudo isso em consideração sem observar o contexto de todas as pessoas é realmente muito perigoso. Eu demorei um pouco mais de tempo nesse assunto porque, de verdade, eu sempre volto com ele em qualquer tema específico que eu escolha para falar com você, porque isso é muito importante. Cuidar do seu momento de escolha, cuidar do seu momento de dúvida, até que você descubra de verdade o que você quer fazer. Então, isso tudo é uma experiência muito rica quando você faz ela com bastante cuidado. Então, assim, para o futuro ela vai ser sensacional para você. Você vai decidir sozinho, não sozinho de não ter apoio, mas assim, escolha bem as pessoas que você quer olhar como exemplo. Então, assim, escolha pessoas que você quer acompanhar um pouco mais. Hoje as redes sociais estão aí justamente para a gente acompanhar muito mais coisas. Tem livros e mais livros para a gente ler, estudar e se fortalecer em termos daquilo que a gente quer fazer ou não. Mas voltando para o tema de hoje, a gente está falando sobre conquistar sonhos materiais, no sentido de usar isso como motivação para fazer ali o crescimento da sua carreira, né? O que te dá mais vontade de realizar e que para isso você fala, olha, quando eu ganhar dinheiro e sobrar dinheiro de verdade, ou quando eu puder separar uma parte desse dinheiro para fazer alguma coisa, o que é que você quer fazer? Com o que você quer gastar o seu dinheiro? Sabe aquelas perguntas que se faz, inclusive para adolescente, com o que você vai gastar o seu primeiro salário? Claro, quando a pessoa não tem que gastar com coisas que já são comprometidas, obviamente comprometidas, mas enfim, quando a pessoa pode escolher, normalmente existe um sonho por trás disso. Isso é importante, muito importante da gente levar em consideração, porque essa realização de sonhos é o que traz pra gente a constatação de que as coisas estão acontecendo do jeito certo, do jeito como a gente acontece. Então, sabe, por exemplo, eu vou
comentar aqui alguns exemplos ao longo do vídeo para ficar mais fácil de explicar tudo isso. Sabe que eu gosto de usar exemplos pessoais, né? Então, por exemplo, quando eu estava namorando, depois fiquei noiva, a gente tinha vários desejos e vários sonhos de começar a nossa vida juntos. Então, a gente queria, sim, construir a nossa casa, né? Mais do que ter a nossa casa, existia um desejo muito particular, muito do marido, inclusive, né? E que também era meu no sentido da realização, mas de construir a nossa casa, né? De vê-la começando desde o princípio da fundação dela até vê-la finalizada, né? Então, para isso a gente se preparou, a gente uniu os esforços, sentou, decidiu que a gente ia usar o nosso dinheiro para fazer aquilo ali, e que era esse o nosso sonho dos próximos anos. Então, a gente fez isso. Aí a gente tinha o sonho de casar, de poder fazer uma festa para os amigos, né? Para a família. Não era nada mirabolante, mas era um sonho que a gente tinha de poder reunir todo mundo e dividir a nossa alegria de poder estar realizando o nosso casamento, né? Da gente poder estar decidindo ficar juntos. Então, assim, tudo isso custa dinheiro. E para realizar tudo isso, a gente teve que se organizar antes e olhar e falar, tá bom, então o dinheiro que a gente tem a partir de agora, a gente está concentrando ele na realização desses sonhos. Então, ao invés de naquela época, enquanto eu ainda estava namorando e que eu tinha acabado de terminar a faculdade, que eu poderia olhar e falar assim, não, então agora eu vou gastar dinheiro com tantas outras coisas, eu vou trocar de celular, eu vou trocar de carro, que eu tinha acabado de conseguir comprar o meu primeiro carro, numa das trocas de emprego que eu tive, inclusive. Conto isso depois, como exemplo. Então, assim, eu podia ter feito muitas outras coisas. Eu podia, como várias meninas, né, várias colegas, várias amigas, né, que estavam trabalhando comigo, que eu conhecia porque estavam na mesma fase de vida que eu, estavam comprando roupas de marca, bolsas mais caras, e não, para mim aquilo naquele momento não era importante. Para mim, naquele momento, aquele sonho específico era importante. Então, trabalhar até mais tarde, trabalhar buscando realmente crescer para ganhar mais, para poder realizar mais daquilo. Então, eu queria ter a minha casa, queria casar, queria ter a minha casa, mas logo depois disso, a gente já tinha também sonhos diferentes para a nossa vida, né? Então, isso é muito legal da gente conseguir entender o que é um sonho material a ser realizado, para que a gente consiga vincular isso, e isso dá de verdade mais motivação para a gente poder enfrentar os desafios que a gente precisa enfrentar para poder crescer, como sempre. E aí o grande, né, uma coisa muito importante para você se preparar nessa época de decidir, então, se você vai colocar esses sonhos para te ajudar a fazer as suas realizações, a correr atrás, né, desses sonhos, é você pensar que é o seguinte, não se sentir incompetente no início do caminho, né? Você sabe que o conceito de competência é conseguir fazer algo. Então, assim, a pessoa é muito competente no trabalho quando ela consegue entregar um trabalho muito bom. Então, logo, se a gente for pelo simples fato de entender que a pessoa quer realizar alguns sonhos materiais e não está conseguindo, de se sentir frustrado, de se sentir incompetente, de se sentir não capaz de realizar todas as coisas que ela gostaria. Mas isso também é outra coisa de entender na maturidade, né? Conforme a gente vai se conhecendo melhor, de entender qual é a fase que a gente está. Se a gente acabou de decidir que a gente quer fazer alguma coisa, como eu, por exemplo, no passado, acabei de contar esse exemplo aqui, queria construir a minha casa, e de repente uma casa não fica pronta em 2 meses, uma casa não fica pronta em 1 ano, normalmente não, tem situações que ficam, mas normalmente não. Então, assim, se você não faz a definição exata da sua expectativa, não alinha a sua expectativa com você, com quem está compartilhando o sonho com você, a probabilidade de você se sentir frustrado, de se sentir incompetente com aquilo que você está fazendo pode ser muito grande. Isso é realmente um perigo, né? É um perigo mesmo para ser evitado. Porque se você se sente frustrado, você normalmente, na primeira possibilidade, você tenta procurar outro caminho. Você pode escapar do seu plano.
daquilo que você definiu como algo que para você mais no futuro faria muito mais sentido. Então imagina que você está trilhando o seu caminho em termos de ter uma promoção, ganhar um pouco mais, depois ter outra promoção, ganhar um pouco mais, trocar de emprego eventualmente, para um dia se tornar de repente, por que não, gerente do departamento que você está trabalhando, dono da sua própria empresa, trabalhar por conta e ter o seu próprio escritório ou seu próprio consultório, depende da sua formação. Então, imagina que você está trilhando tudo isso e imaginando chegar nesse lugar. Se você se frustra aqui muito no início, falando, olha, mas está todo mundo viajando e eu não consigo, está todo mundo trocando de carro e eu não consigo. E aí você se frustra nesse momento e joga a toalha, né, por um momento e se desvia do caminho. Então, aquele trabalhar mais intensamente, aquele cuidado que você estava tendo de aprender coisas novas, de fazer uma formação diferente, você de repente dá uma escapada dela para poder pensar em outras coisas, para não se sentir frustrado, e aí você escapa do seu plano. E isso é sério, que você não vai perceber isso agora, você só vai perceber quando depois de passados 5 anos as pessoas que estavam do seu lado já conseguiram avançar no seu sonho profissional, né? No sonho delas, na verdade, mas assim, comparados ao seu, e você vai ver que você ficou para trás porque você não usou o tempo do jeito certo, você não usou o seu esforço do jeito certo. Então, para que isso não aconteça, eu sempre falo, para todas as coisas, as decisões não podem ser tomadas de uma forma muito rápida, no sentido de assim, pensei, quero trocar de celular, vai lá e troca agora, sem lembrar se você tinha alguma outra coisa planejada para o próximo mês, para os próximos 6 meses, por que não? Né? Então, assim, muito cuidado com essas coisas, para que elas não te tirem do caminho que você deseja, que a realização do futuro, aquela que você deseja mesmo, que vai fazer seu coração bater mais feliz, que vai te deixar mais satisfeito de sair de casa para trabalhar todos os dias, é o que deve realmente te ajudar a moldar os seus passos de agora. E aí, eu falei um pouquinho sobre ambição no sentido de não considerar a palavra ambição como sendo ruim, né? E aí, muita gente nessas horas, quando você senta nas rodinhas de finais de semana para conversar com as pessoas, ou no almoço lá na empresa, você encontra um monte de gente, você começa a falar sobre os seus sonhos, os seus desejos, aonde você quer chegar, e aí você escuta alguém do seu lado falando assim, não, mas eu não tenho ambição nenhuma. O que eu ganho é suficiente para mim, ele paga meu plano de saúde, ele paga minha alimentação, ele paga a vida que eu tenho hoje, eu tenho um carro, tá tudo em ordem. Então, assim, para mim tá bom, eu não preciso de mais nada do que isso, eu quero viver desse jeito. Então, assim, em primeiro lugar, a gente precisa entender, é errado pensar assim? Não, não é errado. Se de verdade para aquela pessoa o coração dela bate mais feliz com as realizações que ela tem hoje e não existe nada fora do contexto que ela olha e fala, nossa, mas se eu pudesse eu faria isso de verdade, se eu tivesse condição eu faria isso de verdade, se eu tivesse com o meu inglês perfeito na ponta da língua eu estaria num cargo melhor. Se ela não passa por nada disso, se realmente ela sente que ela está feliz com o que ela está fazendo e que aquilo, que ela não almeja nenhum cargo de liderança, por exemplo. Tem muita gente que já entendeu que não quer as responsabilidades que o novo cargo traz. Então ela olha para tudo isso e decide, não, eu estou feliz aqui, esse dinheiro que eu tenho está suficiente, eu estou realizando as coisas da minha vida e está tudo certo. Então assim, não é falta de ambição total, se ela já tem coisas que são suficientes para ela. Agora, eu vou te dizer o seguinte, de novo, cuidado com a conversa de rodinha. Quando você escuta as pessoas que não estão preparadas o suficiente para ter esse tipo de conversa, porque elas podem dizer que não têm ambição, que não têm desejo de nada mais além disso, mas que não necessariamente ela tenha decidido isso. Isso acaba sendo um discurso falado para não contar, para não admitir que ela não está fazendo nada diferente, para não admitir que ela postergou mais um mês, que ela procrastinou mais um ano fazer o curso de inglês que ela precisava, que ela postergou mais um ano fazer uma formação específica que era fundamental e às vezes ela já sabia que era aquela formação que ela precisava para poder ter uma promoção.
que ela postergou mais tempo de se dedicar de verdade a compartilhar, fazer o trabalho bem feito na equipe e poder ter uma visibilidade melhor, diferente dos colegas que às vezes também não estão interessados. Então, ao invés de fazer tudo isso, fica mais fácil dizer que você não, mas eu não faço porque eu não quero aquele outro resultado, tá? Então, assim, se a pessoa não quer de verdade, tá tudo bem. A melhor coisa da vida é a pessoa se sentir realizada e saber o que é a medida que ela precisa, né? O que é que tá suficiente para ela. Agora, para mim, nunca esteve suficiente o lugar onde eu estava. E por isso eu continuei trabalhando tanto, e por isso eu continuei procurando coisas diferentes, e por isso eu continuei fazendo cursos diferentes, lendo tanto, para que eu pudesse melhorar, para que eu pudesse estar pronta, preparada e, na verdade, procurando outra possibilidade melhor. Não era sempre trocando de emprego, não. Era outra possibilidade melhor onde eu estava, fazendo o meu trabalho de um jeito diferente, participando de um projeto que até pouco tempo eu não podia participar, por exemplo. Então, essas são as grandes diferenças e você precisa tomar bastante cuidado com essas palavras que as pessoas usam para rotular coisas que não estão muito esclarecidas para elas. E por isso eu falei agora há pouco sobre o cuidado que eu gosto de tomar com as coisas quando eu estou decidindo por elas. Então, se isso servir para você, fique à vontade para usar mesmo, porque isso é uma das coisas que mais faz sentido. Quando a gente compartilha só quando a gente tem certeza da decisão que a gente quer tomar, fica muito mais fácil porque a gente não se sente julgado pelas outras pessoas. A gente não fica o tempo todo achando que alguém pode achar que é demais querer aquilo, porque aquilo já está bem resolvido na nossa vida, tá? Então, tendo em conta que a ambição não é um problema, que não querer também mudar de lugar não é um problema, desde que você esteja muito bem relacionado com isso, muito bem resolvida com isso. Essa é a melhor palavra que descreve. Então, você define que você quer algumas coisas materiais, sim, que você pode colocar prioridades nelas. Então, eu te conto hoje, não tem problema nenhum com isso, porque isso está muito claro na minha vida. É claro que eu tenho 1 milhão de outros sonhos e desejos de conquista, de realização pessoal, que são meus e que, assim, são relacionados a conhecimento, a aprendizado, a uma série de coisas que eu não vou ficar dividindo o tempo todo, porque isso faz parte desse meu cuidado comigo de estar preparada, o máximo preparada para todas as situações que podem acontecer, né, em termos de possibilidades e oportunidades novas para a minha carreira. E aí eu te digo o seguinte, tomar esse cuidado de fazer as coisas do jeito certo para você estar preparado, né, e só contar quando você já souber exatamente do que quer, fica mais fácil. E aí, falando da minha lista específica, né, de desejos, sim, eu já falei várias vezes aqui, eu sempre conto aqui, eu fazia vídeos sobre isso de montão, sobre viagens. Eu amo viajar e isso está sempre na minha lista. Então, sim, se eu fizer uma lista e colocar lá que eu tenho vontade de trocar de carro, que de repente eu tenho vontade de ter uma TV nova, porque apareceu uma TV legal aí que eu gostaria, mas eu quero viajar e fazer alguma coisa, onde você acha que a viagem vai estar na minha lista de prioridade? E você acha que eu não vou me esforçar? Você acha que isso não está nos meus planos dos próximos anos? O quanto eu quero viajar e para onde eu quero viajar? E o que é que eu preciso fazer para isso se tornar realidade na minha vida? Sim, isso está muito desenhado, está muito claro. Por isso que eu falo, não tenho problema de vir aqui contar, né? Não tenho mais esse milindre de repente, não querer falar para alguém que o meu desejo é passar muito tempo viajando, que é isso que eu vou fazer, né? Que isso está escrito, que nós vamos realizar. Porque ninguém vai me falar assim, mas viajar nem é tão importante assim, por que você quer viajar? Não, para mim isso não tem mais discussão. Eu já entendi que isso é importante na minha vida. Eu já entendi que eu vou trabalhar para que isso se torne realidade sempre, porque é algo que eu gosto de fazer. Então, assim, bastante cuidado com isso, com as influências, com as coisas que a gente deixa as pessoas participarem mesmo nas coisas. E aí o maior erro que se comete em geral com tudo isso é justamente o que eu falei aqui já uma vez,
ou duas. Se falei duas, me perdoe, mas eu vou falar a terceira. O maior erro é aquele de se colocar em exposição antes de tomar a decisão correta. Então, se espelhe em pessoas maduras, que você olhe e que você vê que a pessoa toma essas decisões com o mesmo cuidado que você quer tomar. Essas pessoas sim vão funcionar como espelho para você realmente fazer os seus desenhos de sonhos, de metas para serem realizadas. Então isso com certeza vai funcionar e vai te ajudar a moldar melhor o seu plano, o seu plano e os resultados que você deseja atingir com cada uma das etapas que você conseguir. Porque isso também é importante, determinar uma recompensa que faça mais sentido, e aí ela vai crescendo ao longo do tempo, mas uma recompensa que faça sentido para cada etapa que a gente atingir é das coisas mais incríveis que a gente pode fazer, que a gente se reconhece, a gente olha e fala, ok, mais uma etapa concluída. E não banalizar e toda hora fazer alguma coisa diferente, e daí na hora que você vai tentar realizar aquele desejo para falar, ok, foi uma etapa concluída, você já queimou aquela fase e aquilo já não é importante para você. Então, sei lá, uma troca de celular não é tão importante, de repente uma viagem menor que você tinha considerado já não é importante. Então, o importante é realmente calibrar isso sempre, sempre. Ele está sempre do melhor jeito que te dê mais motivação para conseguir trabalhar nas coisas que você precisa. E quando a gente fala em planejamento, que eu falei bastante no início sobre se planejar para aqueles sonhos grandes, bonitos, que você tem vontade mesmo de realizar. E que eu estava falando agora do cuidado de lidar com isso, de não se perder, de não fazer as coisas antes. Eu vou falar também sobre um pedacinho só, tá? Eu falei que eu não ia falar sobre a parte financeira, mas eu vou falar aqui só no sentido de te dar um exemplo de como as pessoas se perdem ao longo do caminho e o quanto isso pode ser complicado de verdade. Tem muitas pessoas que eu conheço, que eu acompanhei por muitos anos da vida, que vivem dizendo que tem sonhos e que tem coisas diferentes, ou que gostaria muito de fazer, mas tá vendo, é assim mesmo que tudo funciona, porque eu não ganho mais, eu não tenho aumento, é isso que eu tenho desse meu trabalho, nada diferente acontece na minha vida, e aí na semana seguinte lá está a pessoa com um celular novo, porque lançou um celular de uma geração nova, e ele tem uma câmera que tira foto melhor. Então imagina, a pessoa não podia ficar sem aquilo. E aí lá vai ela colocar aquilo em, 12 vezes no cartão de crédito. E tá bom, daqui a pouco ela fala, mas agora eu vou trocar de TV ou eu vou assinar um pacote de streaming diferente, porque afinal de contas, eu quero acompanhar as Olimpíadas, ou eu quero acompanhar a Copa do Mundo, ou eu quero acompanhar o Big Brother. Quem nunca ouviu falar de alguém que já assinou aqueles pacotes que são específicos para acompanhar o Big Brother? Nada de errado com quem gosta de assistir. Cada um faz as escolhas para a sua vida. Mas quando você vê a fatura do seu cartão de crédito e ela está toda comprometida e não te sobra nada para você investir na realização dos seus sonhos, porque você foi atropelando as coisas que aconteceram naturalmente. Então, isso é uma outra coisa que acontece muito, as pessoas se atropelam completamente. Quando elas veem, elas estão com dívidas muitas vezes, não dá conta de pagar a fatura do cartão de crédito, entram em dívidas de cartão ou dívida de conta, de limite de conta, e aí elas se perdem completamente. E aí, nem a mudança de emprego nesse momento vai resolver a vida dela com agilidade. Então, essas são das coisas que também tem que entrar no seu plano, se você quer fazer algo mais consistente, senão realmente nunca vai sobrar o dinheiro para você fazer um curso diferente. Nunca vai sobrar dinheiro para você comprar um livro que você gostaria de ler, de estudar, de aprender um pouco melhor sobre aquilo. Nunca vai sobrar tempo para você, de repente, comprar algo que você considere importante para manter junto com a sua aparência, A gente já falou bastante aqui sobre aparência, como que você deve estar preparado para se apresentar para o trabalho. Então, assim, nessa hora não vai sobrar mesmo, porque você já gastou com outras coisas que não estavam em nada alinhadas com os seus sonhos. Então, de novo, para encerrar agora,
Sonho material não é ruim. Realizar sonho material não é ruim de jeito nenhum. E aí, eu vou usar o exemplo que eu citei agora há pouco, só pra gente encerrar esse com um exemplo meu que, né, eu falei que eu ia contar. Numa das mudanças de emprego, eu nunca tinha tido carro meu, né? Era sempre me deslocando para o trabalho de ônibus quando eu fui fazer faculdade. Eu pegava a van, eu pegava carona, né, para voltar da faculdade, inclusive com o meu marido hoje, que a gente começou a namorar durante a faculdade. Pegava carona no trabalho. Então, assim, sempre foi essa a minha vida até uma certa idade. E aí, em uma das mudanças de emprego, aconteceu, né, que eu já tinha terminado a faculdade, e aconteceu que a empresa ia mudar, a unidade ia mudar de cidade, então não ia mais ter o escritório naquele lugar, e mudar para lá não era uma opção que eu queria no momento, porque, é claro, eu estava ali me preparando para começar a minha família, né, para estar me preparando para casar em pouco tempo, né, nos próximos anos, ali no próximo ano. Então, não era uma possibilidade de fazer isso. E aí, com aquela rescisão, né, com aquele momento de troca de emprego, que daí eu me preparei, assim que eu entendi que as coisas iam acontecer, eu comecei a me preparar, olhar para o mercado, e deu tempo de eu me planejar o suficiente para conseguir realmente já deixar uma recolocação engatilhada na sequência daquele acontecimento, e estando então terminando um trabalho e já iniciando outro, eu consegui comprar o meu primeiro carro. Então, assim, se tem um exemplo, eu tenho exemplo para muitas coisas, porque, claro, eu sempre conto aqui, eu falo sobre transição de carreira porque eu fiz a minha ao longo da minha vida toda, nos meus quase 30 anos de experiência profissional. E essa foi uma das conquistas que, assim, se tem mais reflexo de que aquilo foi fruto do trabalho que eu fiz, impossível, porque aquele realmente, o dinheiro que eu recebi lá, e não foi todo o dinheiro que eu gastei, mas é o dinheiro que eu tinha recebido lá, eu comprei o meu primeiro carro, então foi o meu primeiro passo de independência mesmo, de poder circular sem precisar depender das outras pessoas, né? E não que isso fosse ruim, nossa, muita gente me ajudou por muito tempo, isso foi fundamental para mim. Mas na partir daquele momento eu podia estar do outro lado, eu podia, além de ter mais liberdade para fazer essas coisas sozinha, para ter a minha própria forma de me locomover, eu ainda podia, sim, por que não, ser a pessoa que dava carona para as outras pessoas depois. Então, enfim, essa é uma forma de contar que as realizações materiais são possíveis, são permitidas. Se você sonha com isso, não deixe isso passar, porque elas são sim, são fatores motivadores para a gente continuar trabalhando, para a gente continuar em busca do nosso sonho de realização profissional, que não necessariamente está vinculado à compra do carro, tá? Então, por isso que é importante a gente decidir quais são esses pontos que nos movimentam, né? Que o dinheiro pode trazer e nos ajudar a realizar esse sonho material, que é também importante. Ele não é o mais importante, tá? Isso eu te garanto que não é o mais importante, mas ele é importante também. Então, eu espero de verdade que você tenha aproveitado. Espero que os meus exemplos sirvam para te clarear que as coisas acontecem, sim, aconteceram comigo, todas elas são verdadeiras, e eu conto o exemplo para mostrar que isso aconteceu de verdade. E para mostrar que eu estou aqui hoje dividindo fatos reais e não fatos que eu escutei outras pessoas contarem. Eu estou dividindo aqui coisas que aconteceram comigo durante todo esse tempo. Então é isso que eu quero deixar com você hoje. Eu espero que você tenha aproveitado. Eu agradeço demais a sua companhia e a gente se vê já já no próximo vídeo. Tchau, tchau!